Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partido hoje, o último estudo, os dois últimos capítulos. Esse livro é o segundo da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar o nosso pensamento na direção do Pai Celeste de nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar para o nosso resumo. Tenho, tenho 4 arquivos aqui, porque tem umas referências, mas vou fazer de acordo com o tempo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para cima. Então, estudo 17, capítulo 23, Abigail e José. Então, naquele último capítulo que a gente estudou, já há um tempo atrás, o capítulo 22, o mentor tinha falado, né, tinha falado por psicofonia que teria que transferir a Esther para outro hospital, tirar ela daquele lugar que ela estava, né, que aquele lugar não tinha os tratos corretos e tudo. E aí, essa orientação oferecida pelo, no caso é o Bezerra, né, pelo do Bezerra de Menezes, essa orientação quanto à transferência dela foi acolhida com muita felicidade. Estavam todos contentes, né, de saber que ela poderia estar, estaria até melhorando, né. Aí o doutor Gilvan Albuquerque, aquele que é o que cuida, né, que cria lá, que criou a Rosângela, cuida dela, ele sugeriu que a jovem fosse encaminhada a uma respeitável casa de repouso que tinha na direção um excelente médico, chamava Dr. Armando Bittencourt. Ele era espiritualista e crente afervorado na reencarnação, conhecendo os fundamentos das obsessões. Então ficou acertado que a Esther seria removida no dia seguinte, Dona Margarida ia acompanhar a filha, enquanto o pai dela, né, o coronel, ele ia se deslocar à cidade de Salvador. No dia imediato, os genitores de Esther e o doutor Gilvan foram buscá-la lá naquela casa de saúde, ela estava internada, né? Mas quando eles receberam a jovem convalescente, a surpresa que dominou os pais foi dolorosa. O estado de definhamento da filha dilacerou-os. Cambaleante, exaurida e revelando na face o longo cativeiro e o abandono que sofria, a moça parecia um escombro humano. Não recobrara totalmente a razão. Balbuciava palavras ininteligíveis e desconexas, entremeadas de soluços e suspiros entrecortados. E aí o Miranda faz a primeira observação. O esquecimento do passado para os viajores carnais ali estava demonstrando mais uma vez constituir bênção imensurável. E aí ela foi levada até para a casa de repouso, que é em Jacarepaguá, que possuía um pessoal selecionado e atencioso, que cuidava dos enfermos e usava os recursos da paciência, da atenção e do amor. Por sugestão do Dr. Bittencourt, nos primeiros dias deveriam ser evitadas maiores emoções, sugerindo a técnica sonoterápica em tempo breve, que é uma técnica usada com a utilização de medicamentos. E eu até fui procurar, porque na hora que eles fazem a explicação na live, né, eles falaram que isso era uma técnica que estava até em experiência nessa época, né? Tipo um coma induzido, tá? E aí deixa a pessoa assim, para a pessoa, o organismo ir se recuperando, né? E enquanto a pessoa vai, tipo, se acalmando, né? E para ajudar o organismo que estava se viciado pela demorada conjuntura, né? Aquela obsessão de tanto tempo. A genitora poderia acompanhá-la quando ocorresse a lucidez, reeducando-a e reconduzindo-a com carinho e a paciência indispensáveis ao reingresso nas atividades do cotidiano. Logo que pôde organizar o programa de viagem,
o coronel Santa Maria viajou para a cidade de Salvador. Com amigos que moravam lá, ele obteve informações que o capacitaram a encontrar a casa da genitora de Matias, conforme os dados fornecidos por ele mesmo. Matias falou naquela encontro, naquela reunião, onde elas moravam. Então ele foi até lá, mas não encontrou a senhora Abigail. Os vizinhos elucidaram que ela retornava à casa somente à noite. Então, às 20 horas, ele regressou com bastante ansiedade. A senhora o aguardava também, curiosa, igualmente curiosa. Aí ele, quando chegou, encontrou com ela nos olhos da senhora triste. O coronel recordou-se de Matias. Revia os olhos do jovem que, servindo a pátria, trabalhara sob as suas ordens. Comoveu-se, desejando abraçar aquela pobre e solitária mulher. Enquanto isso, ele estava pensando: quanta penúria teria sofrido, quantas humilhações deveria ter provado durante os anos de miséria e vergonha curtidos amargamente. Se ele o houvera sabido, quem sabe no passado, antes do desencadear de todos os fatos, se lhe chegassem ao conhecimento os dramas daquele lar, ele não se comovesse. O sofrimento o levou a refletir sobre a necessidade de reparar seus erros. Ele não defrontava nas ruas velhinhas cansadas, tropeçando nos destroços de que se constituíam? Que fizera até então, por qualquer delas? O orgulho cegava-o. Foram cegos, sim. Agora, porém, felizmente, via. Dona Abigail interrompeu-lhe as reflexões, dizendo: Eu soube que o senhor esteve aqui na parte da tarde. Aconteceu alguma coisa? Não. Desculpe-me. Não sou doutor. Sou militar e conheci seu filho, que serviu comigo na guerra. Por isso venho aqui. A expressão de espanto que se desenhou na face amargurada da mulher logo se transformou em vertente de agonia. Levou a mão ao coração, como desejando desatar a compressão que sentia, e exclamou: Meu Deus, o senhor conheceu meu filho Matias? E desatou a chorar. O pranto convulsivo, represado por largo período, explodiu volumoso. Enquanto isso, o Miranda estava com Bezerra e os outros, né? E o Miranda explica: Bezerra e nós outros participávamos do encontro fraternal. O benfeitor, diante do desespero incontido da saudosa mãezinha, aplicou-lhe providencial recurso magnético, diminuindo-lhe a aflição e acalmando-a. Nós outros orávamos, contritos, buscando criar e manter um ambiente favorável à consecução do programa espiritual, no qual estavam engajados aqueles espíritos em prova, lição para todos nós. O coronel explicou: Trata-se de uma uma história longa. Necessito que me ouça com atenção e calma. Aí Abigail fala: Perdoe-me, senhor, já estou melhor. São as saudades do meu filho. Ando um pouco atordoado ultimamente. Sou todo ouvidos, e que Nosso Senhor me dê o entendimento que me falta. Então, o coronel foi historiando os acontecimentos, omitindo aqueles que poderiam afligir mais a senhora humilde, como o estado de perturbação de Matias e a obsessão da filha, pelo Matias, né? E elucidou-a no que poderia constituir-lhe consolação e esperança, de modo a cumprir a promessa que fizera a ordenança ao Matias. Explicou-lhe sobre a crença espírita que lhe dulcificava a alma e o veemente desejo de reparar o que considerava imperdoável esquecimento. Expôs-lhe que Matias, comunicando-se mediunicamente, relatara os sofrimentos dela e da irmã, fazendo, desse modo, recordar-se do compromisso que não tivera ocasião de regularizar. A senhora o ouviu, paciente, em alguns momentos lacrimosa. A confissão selava a sagrada comunhão espiritual, enfatizando os deveres entre as criaturas, todas irmãs, conforme o ensino de Jesus. O coronel rogava-lhe ajuda, compreensão e bondade, a fim de socorrê-lo com a caridade de conceder-lhe a honra de tê-la como irmã. Dona Abigail agradeceu-lhe toda a gentileza. Confessou-lhe também a crença no espiritismo. A soma de dois atingira o clímax quando a filha, perturbada, há quase 4 anos atrás, abandonou o lar e foi homiziar-se em reduto de degradação moral, onde a abandonaram, ali teimando continuar. Houve um dia que supôs enlouquecer. Ajoelhou-se na via pública e gritou por Deus, desesperada, recordando que se o filho não houvesse desencarnado, talvez lhe fossem evitados os sofrimentos que passava. Então, isso, vocês devem lembrar naquele capítulo que
quando o Matias, né, acorda e tudo, e ele diz que escutou a mãe, alguém chamando ele, que era a mãe, que estava ajoelhada. Então foi exatamente nesse dia que ela, quando se desesperou chamando por ele sentiu aquele imã chamando e foi estar com ela. E aí, no caso, ela diz que sentiu a sensação de que o filho acudira aos seus apelos. No entanto, não conseguira qualquer luz para a perturbação que a arrojava em densas trevas. Passado algum tempo, procurou o socorro de uma casa espírita, que passou a constituir-lhe o último reduto para a esperança e a paz. Pelos benfeitores espirituais da casa, né, foi informada que o filho sofria, no além, necessitando das suas orações intercessórias e das suas lembranças, sem mágoas nem rancores, que oportunamente seria libertado da situação em que se encontrava, podendo conversar com ela em radioso dia do abençoado futuro. Naquele mesmo período, soubera pela filha que tivera a ocasião de vê-lo, deformado, aterrador, passando a defrontá-lo noutras oportunidades, o que lhe causava horror indescritível, porque a Josefa, né, logo naquela hora que ela também estava, ele também viu a mãe, em seguida ele vai procurar a irmã, e ela, não sei se vocês lembram, que ela viu o irmão, né, ela é médium, né, evidente, viu o irmão, saiu correndo, e ele de vez em quando estava aparecendo para ela. No caso aí, ela ficava causando um horror indescritível. Aí, a Abigail falando, que no caso, a Abigail foi informada que a Josefa era médium, mas não conseguira, apesar dos reiterados esforços, qualquer mudança de atitude na jovem, que, sem dúvida, era obsediada por dominadores vampiros do sexo. Aí a Abigail fala: Deus nos escutou, senhor coronel, o que fazemos agora? E aí o coronel fala: permita-me uma entrevista com Josefa. E a Abigail fala: e se ela não aceitar? E ele: confiamos em Deus e façamos o melhor ao nosso alcance. E aí, terminando esse dia, ela fala: já que somos espíritas, poderíamos encerrar essa noite orando por Matias, por todos nós? E aí o coronel fala: com imenso prazer, senhora. Com as almas tocadas de elevada unção, oraram, comovidos, agradecendo ao Senhor as dádivas e suplicando-lhe inspiração para as providências que pretendiam tomar nos próximos dias. Antes de sair, o coronel deixou com Dona Abigail um cartão com o nome do hotel em que se encontrava. De volta ao hotel, ele foi pensando: como a vida encerra caprichos e sutilezas estranhos. Ele mudara expressivamente a um homem rígido, suceder o coração afável, que compreende e se comove. Não que se lhe modificasse a estrutura moral, mas se alterara a forma de considerar os valores. Transferindo as realidades para a vida espiritual, reformara o mecanismo de exame dos conceitos humanos. Intimamente, sentia necessidade crescente de Deus, almejando maior identificação com a fé, de modo a honrá-la até com o sacrifício, se fosse necessário. Adormeceu com a consciência em paz. Dona Abigail Ventura refletia no leito pobre, enquanto ele estava indo para o hotel, né? Tudo quanto ouvira parecia-lhe real, e o senhor coronel chamara irmã com tal naturalidade e elevação que ela sentira a vibração pura do gesto. Seria o socorro de que lhe falaram os espíritos para a filhinha estremunhada e enferma da alma. Recordou-se das lições escutadas sobre reencarnação, as leis de causa e efeito, e adormeceu orando. Aqui dá uma pausinha, uma pausa. Acho que eu vou deixar mais para o final, porque aí a gente termina o texto aqui. Eu não termino, interromper aqui, porque esse assunto aí a gente pode falar depois. Vou continuar o texto aqui, que aí o Mina está falando que eles e o Bezerra de Menezes, de madrugada, foram, agora está todo mundo dormindo, né? Foram no local em que ficava Josefa. E lhe recolhemos o espírito aturdido, desembaraçando-a em caráter parcial dos densos fluidos da organização física. Em sono profundo, conduzimos-la ao lado da genitora, enquanto o mentor e um novo auxiliar, o irmão Isidro, seguiram a buscar o coronel Santa Maria. Então, nessa hora é a hora da reunião que tem à noite, né? Que eles vão buscando as pessoas em desdobramento parcial pelo sono. Aí o Miranda fala que ele foi encarregado de atender a jovem em transe e sua mamãe, igualmente ele retira. Está tomando conta da Josefa e da Abigail. Aí ele olha também, vendo chegar
diz que foi surpreendido pela amorosa presença de José Petitinga, que era com quem ele trabalhava quando ele estava encarnado. E aí ficou feliz, né, que ele sempre trabalhou vários anos com ele naquela unidade, a União Espírita Baiana, e aí ele se surpreendeu, porque ele não sabia que o Petitinga ia lá, e ele também estava na equipe, e ele veio trazendo o genitor da Esther, junto com o outro ajudante, que é o Isidro. Aí, após nos abraçarmos, Miranda veio contando que o Petitinga informou que fora convidado pelo diretor, no caso Bezerra, né, em considerando ser Dona Abigail militante em casa espírita que lhe recebia cooperação. Então, a Abigail estava trabalhando numa casa onde ele era o mentor da casa, né? Quer dizer, ele era um dos que cuidavam da casa. É naquele instante também adentrado seu irmão Melquíades com a Esther, dormindo suavemente. Então, vamos juntar o pessoal todo aí agora, né? Esse pessoal. Aí o Miranda coloca uma observação: no mundo espiritual, são programadas as ocorrências boas ou infelizes, que irromperão mais tarde entre as criaturas em conexões ditas casuais. Crimes, reabilitações, tragédias, sacrifícios são inicialmente consertados cá. A organização começa lá no plano espiritual. A sala estava repleta com outras presenças de amigos de Josefa e Dona Abigail, interessados, por sua vez, na tranquilidade de ambos. Eu acho que são amigos, quer dizer, podem ser amigos encarnados e desencarnados. Desencarnados, que já estão ali, né, torcendo por ela, mas também alguns encarnados que também foram levados. A gente não sabe, ele não coloca, ele está repleto de presença de amigos. Mas acredito que ele queria se referir aos amigos espirituais. O amorável Bezerra, colocando os participantes encarnados em volta da sala singela, visitada por ondas saturadas de perfume e adornada de fulgurações procedentes do nosso lado, convidou Petitinga à oração, depois de haver despertado os convidados. A meiga voz do apóstolo baiano, exorando a Jesus e a Maria as dádivas do amor e da inspiração indispensáveis ao momento, tocou o cerne de todos nós. Em seguida, Bezerra explicou, após a oração: Filhos do coração, encontramo-nos reunidos a fim de abrirmos a alma ao Senhor, liberando-a das reminiscências amargas e dos ódios injustificados. O passado é algema para quem nele se fixa, e asa de luz para quantos o transformam em experiência bendita. A aduana da consciência cobra as taxas dos erros de todos, mas não dispõe de direitos para alcançar a bagagem moral do próximo, exigindo tributos. Assim, examinemo-nos para acertar e ajudemos para que nos ajudem. Monsenhor Severo, arrependido da defraudação sistemática aos postulados da fé abraçada, dá início à redenção. Continua, isso é a continuação do Bezerra falando, né? Após as excruciantes dores que o vem depurando ao lado de Dona Eduardina Rosa, agora corporificada em filha do coração, de quem se fizera cúmplice em ardilosos crimes no passado, né? O amor que por ela nutria e o desgovernava, santifica-o hoje, mediante o desvelo e a ternura que lhe tem dado. Quando a Josefa escutou essas últimas referências, a Josefa, que era aquela que a Esther mandou para o convento, né? Ela foi acometida de um riso histérico, passando a desacato verbal. Ela se transformou, se voltou para ser Maria do Socorro. Ela fala: quer dizer que Deus alcançou infeliz? Interrogou, visivelmente transmudada. Maria do Socorro volvia dos dias agitados do ontem para aquele momento. Chorava e detinha o pranto para gargalhar. Como me recordo, tinha infame e perversa. Roubou-me o amante e encarcerou-me. Desterrando meu filho, jogou-me numa casa de Deus, na qual a revolta e o desespero fizeram-me odiá-lo. Nunca soube do ser que eu carregava comigo, nem sequer me deixaram vê-lo. Alegro-me por saber que ela paga. E Casimiro, onde se encontra? Diga-me alguém como o amo. E aí Bezerra vai falar: Casimiro, como tu mesma, retornou à terra. Ouve, a justiça de Deus não erra, nem tarda. Manifesta-se não conforme nosso agrado, porém no momento oportuno. Eduardina, conforme informei, ressurgiu no corpo de filha do Monsenhor dos Mártires. Casimiro envergou as roupagens físicas de Matias, teu irmão. Tua filhinha voltou na condição de tua mãe, que ora por ti e se sacrifica. Observa a justeza e a sabedoria das leis divinas.
Nosso Matias, em momento de exacerbação, ergueu-se como vingador, cobrando a dona Eduardina o débito que lhe não cabe exigir. Graças, no entanto, a essa circunstância de que o celeste amor se utilizou, aqui estão os algozes, oferecendo proteção às vítimas. Não lhes negues o teu concurso. E a Josefa falou assim: eu estou confusa no local que me lançaram, alimentei tanto desprezo pelo corpo, corrompi-me mentalmente de tal forma. E aí o Bezerra corta e fala que agora transista num bordel de indiandês. Pobre filha, o corpo é sagrado patrimônio de que se há de respeitar e dar conta ao Criador. O amor, todavia, passará à tua porta, sob outro aspecto. Estás presa a amarras obsessivas antes de demoras, tendo necessidade urgente de fugir dali imediatamente. O Senhor, no entanto, enriqueceu-te com recursos psíquicos que te auxiliarão na escalada de luz, se te dispuseres à ascensão desde já. Ajudar-te-emos, em nome do Cristo Jesus, se te fizeres maleável à nossa voz. Atenta agora para a realidade do momento. A nossa Eduardina deseja falar-te. Esther, que se encontrava regularmente consciente, conduzida pelo irmão Melquíades, acercou-se de Josefa e, inspirada, abraçou-a. Ambas, desgastadas pelos diferentes rumos que tinham as existências, eram quase da mesma idade. Esther vai falar. Como te abandonei na condição de tia, invigilante e perdida, ajuda-me a amparar-nos como irmãs arrependidas em recuperação. Dá-me a mão que desprezei. Eu estava louca e não sabia. Josefa, igualmente sofrida, abraçou-a redarguindo. Ajudemo-nos, sim, ambas precisamos de paz. Foi o momento de Dona Abigail afagar as duas moças, teleguiada pelo mentor e amparada por Petitinga, declarando: nas águas claras do amor dilui-se o lodo pestilento do ódio, que se desintegra e desaparece. Louvado seja Deus! E nesse momento o benfeitor conduziu o coronel Santa Maria, que estreitou as três personagens em nobre gesto de carinho, informando: rogarei a Deus tornar-me digno da reabilitação a que nos propomos todos. Tudo farei para ser fiel ao Pai, a vocês e à Santa Fé, que me infunde vida e forças ao Espírito. Então, tomadas as providências cabíveis e proferida a prece de júbilos, foi encerrado o encontro, com a carinhosa recondução dos participantes aos seus compromissos habituais. Um novo dia nascia com as dadivosas mestres do amor de nosso Pai. Então, aqui para poder, como referência, eu vou abrir aqui agora, vou fechar esse, vou abrir dois arquivos. O arquivo Religião dos Espíritos, que eu acho que é esse aqui. Está aparecendo aí? Ah, né? Não, esse é do Livro dos Espíritos. Mas posso falar também aqui, rapidinho. Que ele fala lá que é uma das bênçãos, né, a gente ter o esquecimento do passado. E eles comentaram aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 392, Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E a resposta dos espíritos é: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, é mais ele mesmo. Então, não vai sofrer as influências daquela outra existência, daquela outra personalidade. Então, é ele mesmo, é o espírito, é a essência da pessoa, que é o que é imortal, né? Nosso espírito e a nossa essência. Aí, na pergunta 393, também tem umas coisas, umas questões interessantes que Kardec faz. Mas como o homem, que é isso, muita gente se faz essas perguntas, né? Como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer se recorda? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria admissível que as atribulações da vida fossem uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que isso não ocorre, cada existência é como se fosse a primeira, e dessa forma está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Quantas vezes a gente, até nós mesmos, não fizemos essas perguntas, né? Poxa, mas se eu lembrasse, talvez eu fosse. Mas aí vai vir a resposta que a gente vê. Não é para lembrar, porque tem muitas razões, mas aí os espíritos respondem que a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. E aí, onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado?
Como é que você vai provar que você é bom, né? Porque aí você vai lembrar de umas coisas, ah, então eu preciso perdoar porque eu já fiz isso no passado. Não, você vai ter que perdoar porque você aprendeu agora a perdoar. Então não tem mérito. O mérito é você agora utilizando também os conhecimentos que você tem do espírito, você possa agora realmente mostrar para a pessoa que está mais evoluída, né? E aí eles falam também que quando o espírito retorna à vida espírita, todo o seu passado se desenrola, ele vê as faltas nas quais incorreu e que são causas de seu sofrimento, bem como o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende aquela posição que se encontra é justa e busca então uma nova existência para reparar o que ele acabou de findar, né? Também vai procurar provas semelhantes que ele não soube vencer ou umas lutas que ele acredita ser apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores para o ajudarem nessa nova tarefa, ciente que o espírito que vai ser dado para ele como guia vai procurar fazê-lo reparar suas faltas, né? E aí ele vê que tem uma espécie de intuição das coisas que aconteceram. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso, que envolve muitas vezes, a qual ele resiste instintivamente. Então, atribui a sua resistência, na maior parte, à voz da consciência, né? Ele acha que é a voz da consciência, mas na verdade a voz é a lembrança do passado, que está no espírito, né? Se o espírito, nessa nova existência, sofrer as provas com coragem, né, resistir, ele se eleva na hierarquia dos espíritos. Tá? Então, o que ele fala aqui no final, né, indica que a gente tem que, nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo que a gente quer de não fazer, não errar de novo, a nossa consciência indica que nós devemos resistir. Isso está no livro dos Espíritos, né? E eles indicaram também que cadê ele? Pronto. Livro dos Espíritos, Religião. Do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, capítulo 45, que é esquecimento e reencarnação. E aí a questão 392, o Emmanuel vai falar. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Encetando uma nova existência para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico. De vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. É aquilo que, para quem viu ali também o nosso Lar 2, mostrou ali aquela hora que eles ficam na cápsula, e isso também é contado nos livros da André Luiz, e aí a pessoa fica ali para fazer restringindo, né, o restringimento do corpo. E aí vai dormindo. Tem gente que dorme mais tempo, bem antes de nascer. Tem uns que vai contar aqui que são os mais avançados só na época de nascer mesmo. Então, ele fala, na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelido ao sono relativamente profundo enquanto perdura a vida fetal. Então, às vezes, nem é só durante a vida toda, é no finalzinho da gestação. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Nós sabemos que os primeiros 7 anos de vida, a criança, no caso, o espírito, ele ainda está ali com algumas lembranças que acontecem até do passado, e ele ainda está acabando de fechar, né, a sua reencarnação. E aí o Emmanuel faz uma conta, né, engraçada aqui, que a gente vê essa conta de, assim, temos mais ou menos 3.000 dias de sono, que são os 7 anos de idade, induzido ou uma hipnose terapêutica, a estabelecer enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, aos quais, acrescida a consequência dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual, no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Então, está mostrando passo a passo. E aí eu até tirei a parte do adolescente aqui, eu passei a pouco, o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas. Você pensar já, como é que aconteceu isso? Mas está lá em você, é inato, no seu espírito. E vai reencontrar as pessoas, as circunstâncias, as simpatias, as aversões, as vantagens e as dificuldades
com as quais se acha afinizado ou comprometido. Pode ter afinidade, como também pode estar, né, devendo estar comprometido. Então, a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. E é o texto de Emmanuel. Aqui a gente para o capítulo 23, né? Para a gente fazer nossos comentários, e vamos dar um intervalinho agora. Eu paro de falar e vocês vão comentar o que vocês viram aí, dúvidas, e como é que foi esse capítulo. Depois de tanto tempo, vocês têm que falar aqui um bocado, hein? Pode ficar calado. Eu vou falar, apesar de estar convalescendo, gente, que essa questão do esquecimento do passado é uma coisa incrível, né? Foi bastante ilustrada pelos livros do André Luiz, né? Em vários episódios, vários dos livros dele, daquela série A Vida no Mundo Espiritual, em que ele fala da misericórdia, né? Do esquecimento do passado. Como a Sultane falou, muitas pessoas cometem né, pensam equivocadamente que, que não é interessante. Eu já ouvi pessoas falarem, né, que não é interessante. Por que o esquecimento do passado? Eu acho que seria importante a gente lembrar. Só que a gente não imagina o que nós fizemos no passado. Nós hoje estamos aqui num processo de melhora, né? Mas o que será que nós fizemos no passado que muitas vezes é terrível? A gente está em condições de enfrentar, né? De psicologicamente mesmo, sabe? Enfrentar o que fizemos no passado. Quantas pessoas hoje nós vemos em tratamento psiquiátrico por culpa, pelos sentimentos de culpa de coisas que fizeram nesta vida. Nós mesmos já passamos por vários episódios como esse, de sofrimento, né? De perda de um ente querido, uma dor tão grande que a gente às vezes quer pensar que arranque esse sentimento da gente, que apague a nossa memória de tanta dor, né? Então, o esquecimento do passado é mais ou menos isso. Então, é uma misericórdia, uma grande misericórdia, para que a gente possa seguir em frente. Caso contrário, a gente não conseguiria, a gente ia ficar travado, né? Esse é a minha opinião, né? Eu penso dessa forma porque eu acho que as dificuldades da gente encarar hoje, o dia de hoje, a nossa vida hoje, é só a gente fazer um paralelo, né? Uma comparação com o que poderíamos ter feito no passado e o quanto deveria ter sido difícil, doloroso e até um horror, né? Muitas vezes. Então, eu queria só falar dessa questão, porque isso é uma coisa que sempre me tocou muito. No início, eu não entendia também, né? Mesmo lendo a doutrina. E devagar, com essa contextualização das histórias, eu fui compreendendo a razão dessa verdadeira misericórdia, né? Que a gente recebe de Deus. É isso aí, gente. Por isso que eu falei que muita gente se pergunta, se questiona isso aí, que é, mas, poxa, não era melhor a gente ficar sabendo, porque eu estou pagando um negócio que eu nem sei, né? Quanto, da outra existência, sei lá que eu fiz isso, por que que eu estou pagando? Mas não é bem assim. É o que eles falaram, a gente vai encontrar nossos afetos e desafetos. Aí como é que você vai Aí, como é agir? que você vai? Fala, Denise. Essa informação que a gente esquece foi a única coisa que me consolou para continuar não, para começar a doutrina espírita. Porque muitas vezes eu me perguntava assim, meu Deus, como é que, porque eu era católica, então você, como você não acredita na reencarnação, como é que você pode justificar, né, uma criança nascer aleijada, com os pais tão bons, ou então uma criança ter ser especial, você nascer com, você passar por determinadas coisas, sendo uma pessoa boa. Então, só a doutrina espírita que conseguiu me explicar com a reencarnação.
E eu achei que esse esquecimento, assim, é como a Carlinha falou, é uma maravilha, porque, na verdade, você começa, né, reaprendendo tudo, e aí você parece que você já vivenciou determinadas coisas, porque aí vem, acho que, insights de vidas anteriores que você tem, né? Não só isso, assim, por exemplo, de repente você conhece uma pessoa, né? E quando você fala com aquela pessoa, abraça aquela pessoa pela primeira vez, tudo mais, é como se você já tivesse, você conhecesse aquilo há muito tempo. E aí você começa a entender a reencarnação. E aí você fala assim, até não só com simpatia, como antipatia. Então você fala assim, meu Deus, graças a Deus que eu não lembro das vidas passadas. Mas é uma justificativa para a nossa vida presente. Eu acho que é uma justificativa e também um aprendizado, né? Porque você chega ali, vê aquela pessoa, meu Deus, é como se você já conhecesse aquela pessoa, né? E outras vezes você com carinho, outras vezes com antipatia, por nada você olha para a pessoa, meu Deus, né? Se chegou, por que você tem aquela antipatia? Você não sabe, né? Mas provavelmente alguma coisa aconteceu em outras vidas. E aí eu agradeço a Deus realmente esse esquecimento. É muito bom. Exato, o esquecimento ele é que ele fala aqui no texto, né? Aquele esquecimento tem que ter. No comecinho ele fala, quando chega a menina lá, Esther, já, né? Toda, tanto ele coloca logo a primeira observação: esquecimento do passado para os viajores carnais, ali estava demonstrando mais uma vez constituir bênção imensurável. Porque se imagina só se a Esther, já do jeito que ela estava, né? Toda já coitada depois de meses lá no manicômio, aí, sendo aquele tratamento horrível lá, se ela lembra, sabe, fica lembrando tudo ali. E aí, por isso que o coronel vai conversar com jeitinho com a dona Abigail. Ele não chegou lá falando, olha, o seu filho desencarnado está obsediando minha filha um tempão, minha filha está no manicômio, sabe? Aí a mulher se sentia até mal, né? E ele foi bem assim, pedindo inclusive para ela ajudar ele, que ele queria considerar ela como irmã. Ele lá no texto original do livro, para quem quiser saber tudo, que eu fiz um resumo bem pequeno, assim, ele vai falar que ele é, em relação ao Matias, né, que ele conta a historinha que ele esqueceu, coisa e tal, mas ele demonstra que ele quer ajudar de toda maneira, que era o que ele estava, que ele foi com essa ideia, né? Mas, assim, ele não ia chegar lá já falando as coisas todas para ela, ele também teve bom senso, que ele já viu que uma senhora que talvez não soubesse, e nada acontece por acaso, né? Que ela também estava sendo atendida pela bela doutrina espírita. Fala, Bia. Fora a questão do mérito também, né? Como fala no livro dos Espíritos, né? Que é como fazer prova com cola, e não tem valor, não tem graça, né? A gente tem que fazer as provas, né? Os testes para ver o que a gente aprendeu ou não, né? Justamente isso. Né? Não dá para fazer prova com cola, né? Então, Exatamente, tá com o gabarito do lado, já está mostrando. Você tem que ter o mérito, não é só porque você vai alcançar o mérito, é porque você tem que provar que realmente aquilo agora está no seu espírito. Você agora é uma pessoa que consegue olhar uhum. para o outro irmão, compreender, ter compaixão, perdoar, não só porque você está devendo para ele, não, é porque você vai olhar e vai sentir esse sentimento nascer em você. E aí demonstra que você Coisa natural, né? é natural, tem que sair natural. É o que a gente vai fazendo por enquanto forçado, a gente vai chegar a um momento que a gente vai naturalmente, aquilo vai sair de nós, né? Olhar para uma pessoa, e a pessoa está ali fazendo tudo para você, e você olha para a pessoa pensando, não, meu Deus, coitado, ele está ali, deve estar com algum problema, e você já vai desculpando a pessoa porque o que ela está fazendo e não fica nem chateado, porque não tem nem que perdoar, porque você não está se chateando com isso. Fala, Céia ou Pedro, quem vai falar? Su, o esquecimento do passado é uma bênção muito grande, porque nós não suportaríamos saber de tudo que a gente já aprontou. Seria enlouquecedor para muitas pessoas, seria uma situação muito complicada, muito constrangedora você se ver diante de alguém em que você fez tanto mal,
ou ao mesmo tempo você se vê diante de alguém que te prejudicou tanto. Então, o esquecimento do passado é de uma sabedoria divina imensa. Eu não sei o que seria de nós se não tivesse essa ajuda. Então, Deus, ele tem tudo no tempo certo. Ele permite a gente receber ajuda e para não perder o foco, não enlouquecer. Gente, tá aparecendo um negócio aqui, tá aparecendo para vocês aí também, um quadro? Apareceu aqui sim também. Santa mãe, será que algum algum hacker não entrou, saiu agora. Eu não sei se o Zoom quis mostrar alguns recursos. Não, acho que esbarrei aqui no botão que apareceu. Parecia que Me era, e surpreendi. mostrou o nome. Olha os novos recursos. Eu tô quieto aqui só clicando. Ai, ai. Mas é isso mesmo, sério. O negócio é a gente ter, assim, tá sempre grato, né? Gratidão que a gente também tá esquecendo. Não só porque a gente tá esquecendo que tá ficando velho, não que tá ficando esquecido, mas é que esse passado nosso, com certeza nós estamos numa encarnação, uma reencarnação melhor, né? Sandra vai falar? Fala. Eu, bem antes, né, de entrar, né, para o estudo do Espiritismo, eu já percebi algumas vezes impulsos em mim e alguns impossíveis de realizar. Por exemplo, impulso que precisaria que eu fosse do sexo masculino para realizar, né? Então, assim, são coisas impossíveis. E aí eu me perguntava, engraçado, de onde vem isso? Alguns impulsos, aliás, na maioria deles eu criticava, achava errado eu pensar ou ter certos impulsos só na área do mental, né? Não era, algumas, na maioria das vezes não tinha nem como botar em prática e também eu criticava porque moralmente não achava aceitável. E eu acabei por concluir que isso são impulsos que assim ultrapassaram esse esquecimento, entendeu? Que conseguiram chegar, né, na minha consciência, vindo de outras vidas, coisas que eu jamais faria, mesmo que eu pudesse, e muitos que eu não teria como fazer, porque não teria, né? Eu fisicamente não seria possível. Então, assim, eu acho que o esquecimento ele realmente ele existe, obviamente, né? Ninguém duvida disso, mas que acho que se as pessoas prestarem bem atenção, né, nos seus pensamentos, nos seus impulsos, eles podem reconhecer algumas coisas. Geralmente é alguma coisa que não é legal, né? Até porque impacta porque você critica e bate com a sua moral presente, né? Mas eu acho que, não sei se isso só acontece comigo, mas eu acredito que não. Eu acho que outras pessoas também tenham condições de se observar e perceber alguns impulsos, né? Alguns pensamentos, algumas vontades, alguns desejos que vêm, entendeu? Que estão na nossa consciência, que conseguem ultrapassar essa questão do esquecimento. Até talvez por serem coisas muito fortes e que precisam ser elaboradas, né? Até, por exemplo, no caso que eu falei que eu não alguns impulsos que seriam possíveis de realizar, mas que existem ali. Então, e é que aparecem, que a minha consciência me mostra. Então, seria para eu poder elaborar isso, né? Pensar sobre isso, questionar essas coisas para evoluir em relação a isso. Então, eu acho que o esquecimento ele existe, obviamente, né?
mas ele não é tão completo e tão absoluto. Eu acho que algumas coisas vazam, inclusive através dos sonhos também, né? Algumas coisas que a gente acaba sonhando que são coisas de outras vidas também que vêm nos mostrar, né? Só que a gente tem que estar atento, né? Porque são coisas muitas vezes sutis, né? Eu não acredito nesse esquecimento amplo, total, absoluto. Não, eu acho que muitas coisas vazam para a nossa consciência justamente para a gente poder elaborar. É isso aí. Com certeza, aqui também no Legião dos Espíritos, o Emmanuel fala que você vai ter aquilo ali, vai te gravar no ser, mas em forma de tendências inatas. E aí você vai achar que aquilo lá, não, eu sou assim mesmo, mas é porque você é assim mesmo, o seu espírito tem já tem essas tendências. E as tendências vão que a gente precisa, ele fala aqui, nós temos obrigação de nos aprimorar para a luz da imortalidade, porque a consciência é a mesma, nós vamos cada vez nos melhorando. Inclusive, com o nosso estudo aqui, né, conhecimento vai aumentando cada vez mais e a gente tem condição de ir se melhorando e cada vez modificando essas tendências que não são muito boas para as tendências melhores. Fala, Denise. É só um minutinho, da falta do Primeiro, capítulo 24, hein? A gente tem primeiro que desculpa que se eu entrar na frente de alguma pessoa falando, porque eu só estou vendo você e eu, não consigo ver. Só quando as pessoas falam que eu consigo ver. Não sei porquê, mas ainda vou consertar esse vídeo. Mas existe também isso, eu não sei se vários casos de reencarnações que as pessoas lembram de tudo, até tem filme, né, que informa isso, né? E eu acho que é muito triste. Eu não gostaria de lembrar realmente eu gostaria de recomeçar, como eu faço, recomeçar e aprender aqui, até para poder entender a doutrina espírita, né? De realmente se consertar. Aí não adianta porque você falou assim, tem gente que fala que eu sou mesmo assim. Por isso que você está aqui. Se você é mesmo assim, você tem que reaprender, consertar aquelas coisas que estão erradas, que não condizem com o espírito, porque você não vai conseguir ser um espírito puro, né? E caminhar com os exemplos de Jesus se você não modificar, né? Porque eu sei, porque eu tenho mais irmã, minha irmã fala assim, mas eu sou assim mesmo. Se não, sua oportunidade é essa de mudar. Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para mudar. A gente está aqui para aprender. E graças a Deus, eu acho que realmente a Sandra estava falando, eu perdi parte do que a Sandra falou, que começou a falar, mas eu acho muito bom que a gente tenha esquecido. É claro que tem coisas que você fala assim, eu acho que eu já vivi isso, ou conheço essa pessoa, já estive aqui em outras vidas, e até em sonhos mesmo que você tem, mas eu acho muito bom que a gente tenha esquecido as vidas anteriores, né? E até para tentar consertar a maioria das coisas, né? E aí, porque até a gente fala assim, conhecimento você traz, né? E aí, de vez em quando, você fala assim, puxa, que facilidade eu tive de aprender essa matéria, que facilidade eu tive de entender isso, porque provavelmente você já viveu aquilo em outra vida, você já estudou e se deu bem, né? E é ao contrário também, que dificuldade eu tenho de aprender isso, porque realmente não está ali. Mas esse esquecimento, eu acho que é importantíssimo, sabe? Mesmo que você consiga, é, é, mamãe, mesmo que você consiga lembrar, eu preferiria não lembrar e aprender aqui, Vai, tudo de novo. cada um tem que aproveitar da melhor maneira. Agora, Denis, desligou, eu vou passar para o texto do capítulo 24, para a gente poder fazer os comentários depois, que aí vamos fechar todo o livro, né? Então, vamos lá. Tirar aqui as nossas carinhas, senão fica cortando. Vamos para o capítulo 24, Dia Novo de Luz.
Aí passou a noite, elas tiveram esse sonho, né? Junto com a Esther, a Josefa, a Abigail, Esther e o coronel. E era do Monsenhor, né? E a Esther era Eduardino. A Josefa despertou após esse sonho de todos. Despertou lá naquele lugar que ela morava. Ela até então não tinha estado com ninguém. Ela estava lá naquele lugar que parece um bordel, né? Se recordou com surpreendente nitidez da ocorrência espiritual. Sobre as vibrações que absorvera há pouco, foi recebendo os passos e tudo, ela foi acometida de súbito pavor pelo recinto, por si mesma, e qual se encontrasse eletrizada por uma decisão superior, reuniu os pertences na valise e saiu apressadamente. No entanto, as pernas negaram seu avanço. Aí ela teve uma meia parada, um terror dominou-a. Ela temia o desforço dos compassos de ilusão. Ali já, no caso, está pensando nos encarnados, né? Aí a cabeça dela rodopiou e os comensais desencarnados da vampirização sexual, que estavam sempre com ela, tentaram agredi-la. Aí o Miranda fala: Bezerra e nós, que aguardávamos sua decisão, porquanto o livre-arbítrio é país sagrado de propriedade particular, vimos-la no momento importante de sua existência planetária. Então, eles estavam aguardando, que é livre-arbítrio da pessoa. Naquele momento, ela estava entre ficar e continuar com aqueles. Tanto os desencarnados, e já mesmo com medo dos encarnados, ela podia escolher aquilo, e eles viram que era um grande momento na existência dela. Cercada pelos malfeitores que a acompanhava e escolhera por vontade própria, atônita, recordou-se do sonho novamente. Então começou a orar. A prece ansiosa e confiante envolveu-a em vibrações diferentes. Apelava, comovida, necessitada. Como nenhum pedido aos céus se demora sem resposta, o benfeitor aproximou-se, expulsou os parasitas espirituais, concentrou-se e falou-lhe enérgico: Vem, Jesus está aguardando por ti. A Josefa não registrou o chamado com os ouvidos carnais. Na acústica da alma, porém, a voz vigorosa dava-lhe forças. Tomou o primeiro coletivo e rumou para o lar materno. Dona Abigail despertara e tinha em mente o sonho agradável. Antes das 7 horas, foi surpreendida pela presença de Josefa, que lhe rogava proteção. A genitora, supondo tratar-se de algum delito que a filha houvera praticado, afligiu-se a princípio. Acalmou-se depois que esta lhe narrou o sonho e a decisão que a visitava. Ou seja, a decisão que ela tinha tomado: não vou sair daqui, né? E aí ela falando: Josefa, não posso ficar aqui, mamãe, virão buscar-me, tenho medo, o medo dos compassos do pessoal lá, que deviam dar guarita para ela naquele bordel, né? Aí a dona Abigail fala: calma, filha, Deus existe e ele irá nos ajudar. E aí a mãe narrou a visita do Coronel Santa Maria e o seu desejo de ajudá-las. E aí, nesse momento, ela também pensou em ir até o lado do irmão Teófilo, o presidente do centro onde ela frequentava, para lhe pedir ajuda. Foi uma inspiração, claro. E aí o Miranda fala: de nossa parte, acompanhamos a senhora Ventura e a filha com o mentor, encorajando-as com pensamentos edificantes e otimistas. O irmão Teófilo recebeu-os com alegria. Dona Abigail detalhou-lhe toda a ocorrência desde a véspera. O generoso irmão escutou-as e, depois de refletir, aconselhou-as paternal. Teófilo falou: fiquem aqui. Eu irei ao hotel convidar o senhor coronel a que venha à nossa casa. Aqui conversaremos com calma, acertando os planos para o futuro, sob a inspiração dos nossos guias espirituais e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí deixou as duas sob a assistência da esposa dele e foi para o hotel. Encontrou lá o Coronel Santa Maria, se identificou, esclareceu os motivos que ele tinha chegado até lá, e aí, lógico, o coronel foi com ele até a casa do Teófilo, né? O reencontro do coronel com a dona Abigail foi muito fraterno. A jovem Josefa, embora com semblante cansado, irradiava simpatia, apesar do ar de constrangimento que lhe transparecia nas atitudes. Vocês imaginam, né? A menina que estava naquele tipo de vida, né? Encontrar isso naquela época, 1960, por aí, encontrar um homem que foi lá que disse que ia ajudar, ela não sabia nem por quê, apesar que a dona Abigail deve ter falado para Josefa. Aí o coronel fala: vim a Salvador pensando em levá-las comigo. Disponho de recursos suficientes para todos nós, no que minha esposa está plenamente de acordo. Agora percebo que o mundo espiritual nos ajuda, em face da resolução da Josefa,
e deve se prevenir à distância a fim de livrar-se de vingança. Então ele viu que estava todo mundo, né? Os benfeitores estavam todos ajudando, porque inclusive ela resolveu, de repente, né? A mãe dela até estava na dúvida, resolveu ir embora também. E aí resolveu tudo para ele também, né? Ficou muito mais fácil ele seguir em frente. E aí o Teófilo fala: parece-me um plano bendito programado pelos espíritos excelsos. Não devem perder a oportunidade. Dona Abigail olhou a filha, como a dizer que tudo faria pela sua felicidade. E aí a Josefa fala: é minha chance, mamãe. Estou muito cansada e mesmo apavorada. Ajudai-nos, Senhor. E o coronel, em seguida, né, passando o tempo, providenciou as passagens aéreas para daí a 2 dias, porque a dona Abigail tinha que tratar das coisas, da casa dela, dos trabalhos dela, então era o tempo suficiente para as providências que ela deveria tomar. Enquanto isso, o irmão Teófilo colocou a residência às ordens da mãe e da filha, em cujo período aplicaria passes em Josefa, iniciando pela técnica fluidoterápica, o tratamento desobsessivo e a sua reeducação moral, à luz do Evangelho. Explica que a Josefa, né, não estava fazendo nada, a mãe dela estava indo ao centro, já estava começando a entender um pouco as coisas, mas a Josefa estava fora e tinha que fazer o tratamento desobsessivo. E uma reeducação moral à luz do Evangelho, é claro. E aí elas vieram, tomaram um avião, chegaram no Rio, Dona Margarida foi buscá-la no aeroporto e tudo, recebeu os novos membros, as saudações foram amistosas e espontâneas. Embora a condição humilde, Dona Abigail causou profunda e agradável impressão. Josefa, retraída, apresentava-se abatida, encabulada. A primeira noite transcorreu calma, estimulando os viajantes emocionados ao justo repouso. Na noite seguinte, elas compareceram ao Centro Espírita Francisco de Assis, participando dos serviços doutrinários e travando contatos com a equipe amiga, encarregada do socorro a Esther. A simpática senhora a todos cativou. Josefa, porém, sentia-se perturbada. Não somente as circunstâncias novas afligiam-na, como também os perseguidores desencarnados, que se lhe vinculavam pelos hábitos perniciosos. Perturbavam-na, exaurindo-lhe as energias vitais que vampirizavam. Então, eles estavam junto dela ainda, ela não tinha se deslindado deles. Às despedidas, o médium Joel sugeriu, por inspiração de Bezerra, que ambas fossem trazidas ao serviço especial de desobsessão. O benfeitor recordou que Josefa devia submeter-se a cuidadoso tratamento médico. Isso foi falado lá, quando elas estavam antes de sair, foi falado que a Josefa ia ter que fazer um tratamento médico. Inclusive, né, essa pessoa que tem esse tipo de vida, né, tá, ver as doenças, às vezes talvez doenças sexualmente transmitíveis naquela época, então, né, o pessoal não tinha nem cuidado. Então, aí o benfeitor lembrou isso pelo médium Joel, né, e falando que ela tinha que reequilibrar o organismo debilitado, sendo conveniente mesmo interná-la na casa de saúde em que Esther se encontrava. Então, a ideia, e o coronel tinha aceitado, é colocá-la internada lá também para fazer essa adaptação, essa assistência, objetivando a adaptação emocional, psicológica e social. Incitada pelas mentes perturbadoras, Josefa permaneceu inquieta, tormentada naquela noite, recorrendo a Dona Abigail, que a assistiu com orações lenificadoras, animando-a em relação ao futuro. Aí vem um alerta do Miranda. As decisões felizes exigem o contributo de muitas dores, a fim de se tornarem atividade sadia, comportamento superior. O desejo veemente é apenas o passo inicial da reabilitação. As duas familiares de Matias estavam lutando pela ascensão, e isso lhes facultava receber ajuda mais direta do alto. Na noite seguinte, todos os membros, felizes pela colheita dos resultados eficazes, se cumprimentaram, otimistas, no santuário espírita que os acolhia. O coronel Sobreira abriu os trabalhos e foi ouvida a instrução preliminar através de Rosângela. Então, o Bezerra sempre falando, por intermédio da Rosângela. Então, o Miranda na sala falando, nosso plano de atividades, conduzimos Matias, que estava sob a caridosa assistência dos enfermeiros prestimosos. O mentor elucidou quanto ao ocorrido naqueles dias e narrou-lhe que a genitora e a irmã se encontravam presentes, podendo falar a ambas. Advertiu, porém, quanto ao conteúdo da mensagem e a alta significação daquele momento em sua trajetória espiritual. O ex-pracinha, surpreendido pela evidência dos fatos
e a nobreza de propósito do antigo desafeto, ou seja, o coronel cumpriu o que ele tinha falado, ele pediu para o Bezerra, em comovida súplica: ajudai-me, anjo bom, temo não saber como ou o que fazer. E o Bezerra fala: sou apenas teu irmão, estarei ao teu lado. Controla a emoção, pensando na grandeza do momento, e ele, o Senhor de nossas vidas, nos concederá os indispensáveis recursos para o êxito do cometimento. Então, em transe profundo, o médium Joel recebeu Matias, com a alegria de irmão que exultava ante seu sucesso. O médium também estava satisfeito. As lágrimas nascidas nas fontes do arrependimento sincero transbordavam da emotividade do espírito pelos olhos do intermediário. Então, o médium Joel estava descendo lágrimas pelo rosto dele, que na verdade eram as lágrimas do Matias, arrependimento sincero. A face amenizada pelas perspectivas de felicidade moldava no médium a renovação da entidade. Mostrou que o Matias agora estava renovado. E aí o Matias começa a falar: mamãe, querida mãezinha, e tom de voz embargada, a vibração de amor e sofrimento davam-nos a paisagem feliz do conceito evangélico. Há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Dirigido pelo venerável mentor, o filho atônito falou à mãe saudosa, e concitando a irmã enganada à vida nova. Concitando ela para a vida nova, né? Recordou cenas da infância, descuidos inocentes da juventude, evocações inesquecidas. Riu, chorou, vivendo um momento precioso, auspiciado pela misericórdia do Supremo Pai que nos rege os destinos. A mãezinha e a irmã ouviam-no comovidas e felizes, seguras da legitimidade do encontro indefinível. Matias falou que ele também procuraria a rota da regeneração, na esperança de um dia encontrar a paz e poder ser útil. Dirigiu-se ao coronel. Nessa hora, né, o médium fala para ele, Matias fala para ele: jamais me esquecerei, Senhor, do que foi feito pelas minhas amadas familiares. Perdoai-me pelo quanto vos fiz sofrer, a vossa esposa e filha. Que Esther também me possa perdoar. Com auxílio de Deus, irei tentar a própria elevação, a fim de reparar-vos os males infligidos e as dores que vos impus. Orai por mim. Abençoe-me, mamãe. Coragem e fé, Josefa. A vida é o que dela fazemos. Teu irmão vive e não te esquece. Até breve. O carinho dele entre eles dois era grande, né? Porque foram amantes, o Matias e a Josefa, né? Ela era Maria de Socorro e ele era o Casimiro, que foram separados. Então ele tem um amor por ela, que nesse momento agora é fraternal, mas é um amor profundo. Os cônjuges de Santa Maria se deram as mãos, enquanto, dominados por profunda gratidão, louvavam o Senhor. Nesse momento, o instrutor tomou a instrumentação psicofônica de Joel. Após tecer considerações edificantes sobre o arrependimento honesto como condição primeira para a reabilitação, estimulou os irmãos encarnados ao prosseguimento das tarefas de enobrecimento, lutas e sacrifícios, conclamando a constante vigilância. O caso Esther Matias estava concluído. Os recursos da medicina ao lado da jovem Esther, por mais alguns dias, e a assistência de passos completariam o seu restabelecimento. O conhecimento e exercício da mediunidade, na salutar vivência espírita, contribuíam para que a jovem ex-obsidiada se integrasse nas hostes abençoadas do espiritismo e na comunidade social, na qual seria chamada a cooperar ativa. Josefa poderia participar das reuniões mediúnicas normais da casa, onde suas faculdades medianímicas receberiam carinhoso tratamento e eficiente orientação. Sua problemática obsessiva, paulatinamente, se regularizaria, mediante o esforço de autoiluminação e devotamento ao bem. E a Josefa tinha mais, inclusive, faculdades mediúnicas. E aí, no caso, e além do mais, ainda estava com a obsessão, né, do que aqueles irmãos que estavam ligados a ela. E eles iam conseguir, porque ela agora estava empenhada em se melhorar, né? Ela mesma resolveu. O Bezerra falou, e o Miranda falou, que estavam aguardando a decisão dela, livre-arbítrio. Aqueles trabalhos especiais estavam concluídos. O momento era de oração e reconhecimento. Os dois mundos confraternizavam. O médium Joel fez a peça de encerramento, enquanto os encarnados, vibrando em uníssono, formavam a corrente da plena sintonia. A palavra de Bezerra, que postara de pé o médium, nimbado por claridade incomparável, soou em oração. Divino benfeitor,
A vida canta louvores nas mil vozes da natureza, agradecendo a nosso Pai todas as sublimes concessões do seu amor. Teus discípulos, incipientes e temerosos que sabemos ser, tocados pelo amor que de ti dimana, agradecemos também a honra imerecida de servir-te na pessoa do nosso próximo no caminho redentor. Concede-nos o favor de prosseguirmos incessantemente contigo, pois somente em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida. Esperança nossa, recebe nossa gratidão e apieda-te de nós. Quando concluiu, embargado pelas superiores emoções do espírito, o Joel, no caso, né? Concluiu ali, embargado pelas superiores emoções do bezerro, choviam miríades de corpúsculos luminosos sobre todos. Isso é o Miranda está vendo, né? Do plano espiritual. Penetrando-nos e transfundindo-nos valor, abnegação e fidelidade a Jesus. A sala se transformara numa via láctea coruscante. O amor vencera o ódio, a caridade conquistar as vidas e resgatar os destinos. O coronel Sobreira encerrou a reunião e amanhã começava um dia novo de luz, convocando-nos aos deveres da retidão e do bem. E fim. Terminamos o texto do capítulo. Vou colocar as observações finais aqui para a gente fazer as nossas reflexões. Eles falaram: o que o livro nos ensinou? Quais os alertas que nós recebemos? E aí, primeiro que eles comentaram, destacando o quê? O valor da oração. Sem dúvida, né? Nós já sabemos. E é super importante ver que até nesse momento que a menina está lá, já desesperada, os obsessores segurando, já mudando ela, e ela ficando desesperada, ela parou, lembrou do sonho e fez uma oração, uma súplica contida. E na mesma hora, o Bezerra vai lá e ó, faz igual quem viu o nosso lá, olha, como a Aniceta olhou para aqueles obsessores, olha assim, o pessoal sai, porque é uma energia tão forte, uma autoridade tão moral tão forte, que eles saem de perto. Outra coisa que foi destacada nesse livro, os valores da amizade. Vocês veem que tudo aconteceu pela amizade, a amizade que os dois coronéis tinham, né? E aí foi confiando no que ele falou, que ele foi continuando, né, a seguir em frente. O coronel até podia ficar, não é isso, não quero largar para lá, gente. Isso poderia ter sido de mil formas, né? Mas os valores da amizade são super importantes. O trabalho no bem, especialmente no socorro nas casas espíritas. Então, também nesses trabalhos das casas espíritas que eles atendem, né, que nós atendemos quando a gente está lá na recepção, ou que a gente está ali, mesmo, né, só para poder conversar com as pessoas, aí também tem o atendimento fraterno. Esse trabalho na casa de socorro, na casa espírita, ele é primordial. Esse trabalho no bem para todos, para quem recebe, para quem faz e para todo mundo que está envolvido naquela energia. E outra coisa que também eles mostraram é a dedicação dos espíritos em relação às problemáticas que nos envolvem na matéria. Então, que a gente pensa, eles estão lá só no mundo espiritual. Não, eles ficam o tempo todo, inclusive, dedicados a cuidar e nos ajudar. Essas problemáticas da matéria, como eles são vigilantes e atentos às orações e súplicas que nós fazemos. Eles estão sempre prontos para nos socorrer, seja na vigília, seja nos encontros de desdobramento pelo sono. Os amigos espirituais estarão sempre presentes, nos inspirando dentro dos nossos lares, nos acompanhando pelas ruas. Ele mostrava, ele tinha a hora que eles estavam indo, né? Eles estavam indo junto no carro, um casal, Santa Maria. Tem a hora que eles estavam indo. Então, o tempo todo. Tá o Bezerra, Miranda, aqueles outros irmãos que estão ali, acompanhando também pelas ruas. Esse estudo que realizamos aqui serve para a gente conhecer melhor a lei divina e o Evangelho. Com certeza, ele aumenta nosso conhecimento. Quanto mais conhecimentos nós adquirirmos, nós teremos muito menos possibilidades de nos equivocarmos, seguindo sempre para frente e para cima. 3 palavras que eles comentaram que nós temos que repetir e guardar sempre: oração, paciência e caridade. Então, isso toda hora aparece nesse livro também. E como entendia Jesus, a caridade significa benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, perdão também, super importante. O Matias é a representação do que nós já fomos um dia. Por isso que ali também, no começo do outro capítulo, ele falava assim, que o Miranda fala, que ele estava vendo aquilo tudo como uma lição para todos nós, porque sempre uma lição. Nós todos passamos por essas etapas em outras existências, com certeza, e às vezes até nessa, né? Também tem muitos nós que passamos aqui nessa. Mas é isso aí. A gente ter sempre o perdão, estar lá ligado à paciência, na oração, na caridade.
Miranda está dizendo a cada um de nós: perdoe e ame, porque Jesus nos recomendou amar os inimigos e ser misericordiosos. Então, esses foram os comentários que eles fizeram. Nós temos agora 10 minutinhos para a gente concluir o que nós achamos de bom nesse livro, né? Quais foram os ensinamentos? Fala aí agora, o que vocês acharam? Su, a importância da oração, né? Como é importante, meu Deus. Às vezes você está tão desesperado, aí você lembra que você pode fazer uma oração. E hoje foi acontecer uma coisa muito interessante, porque estão acontecendo determinadas coisas por causa de obra, você dispensa empreiteiro, você não sabe o que você vai fazer. E aí, eu estava fazendo uma oração com o Evangelho, e eu vi que do lado da oração que eu estava fazendo, solicitar pedido, tinha uma oração para solicitar um conselho, né? E aí eu vi que como é importante a gente pedir a espiritualidade, aos nossos mentores espirituais, que nos dê discernimento, porque às vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? E aí mesmo que você fala assim, por que Jesus faria nessa hora? O que eu posso fazer? Aí pedir assim, clareia minha mente, me dá discernimento para que eu possa fazer a coisa certa, porque às vezes você não sabe. Perdão sempre, 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 perdão. Não só perdoar os outros, como se perdoar das coisas que você pode ter feito e você tem que pedir perdão também. E a caridade, né? Se você não faz, sabe, você tem que fazer. Esse livro é tão interessante, como é que ele engloba quase todos os livros do Miranda englobam muito isso, né? Todas essas informações. Mas eu acho que o mais importante desse livro todo é a oração. Realmente, a oração nos tira de tormentos, de momentos difíceis, nas alegrias, né? E, sei lá, eu acho que a oração, para mim, sabe, quando eu estou muito até quando meu marido começa a falar, brigar, querer brigar e não sei o quê, aí de vez em quando ele olha para mim, você não vai falar nada? Eu, não. Por que você não vai falar? Não, porque eu estou fazendo uma oração. E ele, ai tá, então desculpa. Aí sai de perto. É muito engraçado isso, né? É interessante como a oração é forte, como a oração nos ajuda em tudo, em tudo. Temos que lembrar só uma coisa, que a oração é para resolver nossos problemas, né? Como você falou. Não vamos fazer assim, Jesus resolve isso, e Deus me ajuda para resolver aquilo. O que a gente tem que pedir sempre é isso. É que a gente seja inspirado, que a gente tenha forças, que a gente. Tudo para que nós possamos resolver os nossos problemas. Porque não é para resolver a Deus, resolve o problema de financeiro. Né? Só reagir, né? Exato. A gente tem que estar sempre pedindo essa sabedoria e essa orientação. E isso eles fazem o tempo todo. Nos mandam, né, a inspiração. Aí, às vezes, passa você pensar, não é isso não. Então, a gente tem sempre que lembrar, né, do nosso pensamento vigiar, mas no sentido de ficar alerta, porque eles dão um jeito, vem por sonho, vem por livro, vem por música, vem uma placa de caminhão no meio do caminho. O conselho, o que eles querem te falar, aparece. Só você tem que ficar alerta, que você vai receber, mas no sentido sempre de que te estimular a você, porque é você que tem que resolver isso. Jesus ilumina o caminho, mas quem anda somos nós. Ele mostra o caminho, ilumina, e você que tem que andar. O pé é seu, né? Vamos lá, Sandra. O perdão, a oração, tudo isso é importante, isso aparece o tempo todo no Espiritismo, mas o que eu acho que esse livro mostrou foi um detalhe que muitas pessoas, mas muita gente mesmo, não atenta na sua própria vida. Ame, perdoe, mas antes de qualquer outra coisa, cumpra a sua palavra. Não prometa frivolamente o que você não vai cumprir, você não pretende, ou que você nem dá importância.
Porque se o coronel tivesse, coronel, né? Acho que era coronel, tivesse cumprido a palavra dele, a palavra que ele deu, nada disso teria acontecido, não é? Não ia ter livro, né? É isso mesmo, a gente até É, comentou isso, que estava tudo organizado para que o coronel fosse, se ele cumprisse a palavra, ele ia também acudir a Abigail e a Josefa, porque o Matias pediu, mas ele não cumpriu, esqueceu, não deu atenção, como você falou, e aí tudo mudou para um quadro muito pior, porque eles e tinham, quanto isso não acontece no dia a dia? e que quantas vezes? Quantas Pois pessoas não prometem fazer coisas que não, né? Prometem sim para ficar bem na fita, é. entendeu? Para ser bem visto, e não fazem. E eu achei impressionante, porque olhando assim, é um detalhe isso. A pessoa, Exato. o Matias não foi capaz de esquecer, de pensar, poxa, ele esqueceu, porque é uma É. pessoa rancorosa. Então, ele não conseguiu esquecer. E, assim, é uma coisa assim que hoje em dia a gente olha assim, é como quantas pessoas você não vê prometerem coisas que elas não fazem, que elas não vão fazer. Promete só para ficar bonito ali na hora, entendeu? Então, esse livro mostra, né? Esse livro, essa situação mostra que às vezes um detalhe tão pequeno pode causar um mal enorme, né? Uma frivolidade, porque foi uma frivolidade. O coronel, na hora, falou: faço sim, entendeu? Mostrando que ele tinha um problema de caráter, de dizer que ia fazer coisas e que ele não, na realidade, ele não pretendia, porque se pretendesse mesmo, aquilo ia ficar anotado na mente dele e ele não ia esquecer. Até porque não era uma bobagemzinha, né? O que estava pedindo era uma coisa muito séria, né? Então, para mim, o que esse livro mostra de mais importante é isso. Cumpra a sua palavra, ou então não dê a palavra. E tem que lembrar também que embutido aí tem um planejamento reencarnatório. Não é só porque ele esqueceu aquilo ali, tinha um planejamento. Eu estou repetindo aqui toda hora para vocês lembrarem e guardarem. Estava tudo organizado desde antes de eles reencarnarem, Ele quando ele precisava morresse fazer naquele. aquilo, né? Hã? O quê? No Era caso, necessário que ele fizesse, que ele ia morrer que na ele guerra e ajudasse. que ele ia resgatar, o coronel ia resgatar a situação com todos ali, na hora que ele fosse voltasse para poder atender a Abigail e a Josefa, entendeu? Aí, Denise, tem que desligar o teu áudio. Aí, no caso, isso estava programado. Então, por causa do esquecimento, sei lá, do que fosse do caráter dele, ele cortou a programação, porque se ele tivesse cumprido a programação, todas elas estavam sendo atendidas. Ele tinha dinheiro, ele ia cuidar dela, ó, é você, ou então ia conseguir lá, pelo exército, né? Então, isso também é importante. Foi uma besteirinha, entre aspas, mas aquela que cortou uma programação encarnatória. Quantas pessoas, como você está falando, não esquece algumas coisas, promete, esquece, a gente vê aqui aí são causas mais graves, mas, por exemplo, quem leu o livro Mensageiros, que no filme mudou totalmente a história dos personagens, mas mostrou num momentinho que o Otávio, a proposta era ele voltar e tomar conta de 6 órfãos, que foram 6 espíritos que ajudaram ele a ir ser resgatado e ir para o nosso lar. O que aconteceu? Ele esqueceu, mas esqueceu de uma existência para outra, entendeu? Não foi naquela vida só. E não tomou conta. E aí pronto, destruiu também a própria programação dele toda, né? Como médium, como tudo. E muitas pessoas veem, não é só para o esquecimento do passado, né? E do programa reencarnatório, não. Faz como a Sandra falou. Esquece uma coisa e aquilo estava tudo acertadinho para você fazer o seu programa e acertar suas contas com todo mundo. Pronto, aí tu corta, entra para o plano B. Vamos lá para a Céia falar, que já só falta 4 minutinhos. Céia ou Pedro? Quem vai falar? Boa noite, Su. Bem rapidinho, até porque já estamos chegando perto do final, mas só para reforçar aqui o quão especial é a oração de uma mãe, porque no final com a Josefa ó, tinha-se todo um planejamento ali, mas a oração da mãe dela, em especial, pai, cara, é um negócio de outro mundo, é um socorro de outro mundo. E até quando ela tá com a cabeça atribulada, com os pensamentos ali confusos,
ela pede ajuda, que Eva e a mãe fazem uma oração. Isso me lembrou até bastante alguns socorros que eu já tive que pedir, mas muito especial. A oração de, como dizem, a oração de uma mãe arromba as portas do inferno. E, cara, realmente isso exemplifica muito bem. É isso mesmo, oração aí, ainda mais de uma mãe. Bia, vai falar? Sim, rapidinho, não vou me alongar muito, né? Mas é interessante também de ver o Coronel Santa Maria, que ele abraçou a causa, né? Ele pegou a responsabilidade para ele teve uma segunda chance, ele, não, agora eu vou ajudar, né? Então, acho que na nossa vida, toda hora a gente tem segundas, terceiras, quartas, mil chances, né? Então, o livro me trouxe muito, me chama a minha responsabilidade, né? Da gente pegar todo esse conhecimento que a gente não pode deixar de ver, a gente está aprendendo aqui, e tentar colocar em prática na nossa vida, né? Diariamente, aos pouquinhos, né? Dentro das nossas possibilidades. É isso. Se esforçando como um bom espírita para poder mudar suas tendências e inclinações, exatamente. E a gente, como vai ter chances e chances de chances, que os conhecimentos adquiridos, como falou, nos permitem vislumbrar melhor, né? Levantando o véu, que a gente já levanta, consegue enxergar melhor, agora só ter a vontade de tomar para frente a decisão. Coronel, ele mesmo se surpreendeu com ele, porque ele estava pensando, voltando para o hotel, puxa, como é que eu era? Será que eu ia ser assim? Eu passava pelas velhinhas e nem ligava, mas talvez, né? E ele foi se questionando e ele viu que agora ele estava. O que que ele se surpreendia? Com a própria reação dele, o amor que surgia, né? Que brotava dele, agora em relação à dona Abigail e tudo. Você vê que coisa legal você está vendo. É muito bom isso. Às vezes acontece comigo, eu vejo uma reação que eu tenho agora que eu não tive há 20, 30 anos atrás. E eu falo assim, minha Eu nossa. também estou muito assim, estou Então, bem e nós Coronel estamos Santa Maria. Estamos todos passando esse processo, com uma outra coisinha que acontece na nossa vida, a gente, opa, menina, se fosse outra época, eu ia fazer assim. E a gente vê que a gente já está no natural, como nós estamos falando, tem que brotar da gente. A gente começa forçando, tem que ter paciência com o fulano. Você começa insistindo racionalmente, porque você quer modificar. Mas quando brota, tem momentos que brota assim, que você fala, nossa, eu consegui. Eu estou olhando para essa pessoa, eu estou tendo assim, um sentimento. Aí você vai percebendo em você. E a gente sabe que a gente pode ir cada vez se esforçando mais, pode ir continuar. E aí para frente e para cima, como eles falam ali, né? E muitas vezes, você se surpreende em estar percebendo uma coisa que você não percebia, né? Que você olhava e não conseguia enxergar. Eu acho que isso também me chamou muita atenção. É isso, gente. Quem mais quer falar do que gostou no livro aí? Todo mundo quietinho hoje. Estão voltando ativa, está acostumando com a rotina de novo. Agora vamos direto. Esse foi o último estudo do Guilhões Partidos, né? Que a gente está vendo, e vamos começar na próxima semana. Tramas do Destino. Como é o nome, Su? Tramas do Destino. Eu já coloquei no grupo, vou colocar de novo, porque tem entrado umas pessoas aí, vou botar o PDF. Tramas do Destino. Esse tem bastante, eu já estou relendo ele também, estou marcando lá. Tem bastante instrução também, conhecimento, está muito bom. Fala, Carla, fala e já aproveita, já emenda na oração final, que já é Na só. oração. Não, só para fechar o raciocínio de todos, foi muito legal, e dar e dizer que no final, né, que a Sandra falou, né, da questão da promessa, né, não prometa, porque não vai cumprir, mas você veja o quão é importante também uma grande mensagem trazida pelo livro, o perdão. Muito importante, porque do outro lado também não houve o perdão, né, daquele esquecimento, daquela falta ali naquele caso ali, né, específico. Porque houve um erro da parte de um, mas houve o erro da parte do outro, né? Porque faltou o perdão e o Porque a amor. Sandra Então, esse comenta. livro, A Sandra já falou da outra vez que o Matias, ele tinha um rancor dentro dele, e ele não olhou, mas agora ela também comentou, poxa, ele não viu, podia ter sido esquecido, né? O coronel esqueceu, e ele continuou alimentando aquele rancor, aí não teve o perdão, você está certíssimo. Fala o resto. não é isso aí, era só isso. Vamos fazer a oração então para encerrar?
Mais alguém quer falar alguma coisa desse livro? Se quiser, vai lá rapidinho. Isso aí, dá uma guerra. Então vamos terminar com a nossa oração, né? Gratidão muito grande por todos os ensinamentos do livro e vamos seguindo em frente. Então, Carla termina. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos de estudo, esses momentos de esclarecimento. Agradecemos por esse livro maravilhoso que nos chega para nos orientar e que nós possamos ser capazes de absorver todas essas lições, colocarmos em prática em nossas vidas, aprendendo a amar, entendendo que as histórias que Miranda traz para a gente são para nos ensinar a sermos melhores, para aprendermos a amar, a perdoar, a fazer a coisa certa dentro dos evangelhos de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo e que venham outros. Que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais uma congregação desse conhecimento maravilhoso trazido pela vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, gente. Muito bom, ótimo, emocionante. Eles terminando, cada vez que a gente termina o livro, são emoções, né? E estamos juntos. Semana que vem vou mandar o PDF de novo, tá? E vamos seguindo em frente. O começo sempre tem um prefácio, um segundo prefácio, e aí eu vou tentar ver se a gente pega os dois, no caso, dois textinhos do que Miranda fala no início, e pega o primeiro capítulo, tá? Céia, o Pedro, alguém que está pedindo, levantando a mão, quer falar alguma coisa? Eu levantei para agradecer imensamente essa oportunidade de estar reunido com vocês, por essa ajuda, porque, como no próprio livro fala, a amizade é muito importante, e o meu carinho, a amizade por vocês, nesses momentos assim, que está sendo valioso. Como a Sandra falou, a gente tem alguns sinais, a gente pode não lembrar do passado, mas tem algumas coisas que a gente vai sendo alertada. E você sabe, seu aprendizado tem sido muito com essa tarefa toda que eu estou enfrentando, com essas meninas levadas que eu tenho aqui, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por esse momento, por esses aprendizados. Está sendo de uma imensa ajuda na minha vida, na minha caminhada. Muito obrigada. Eu também agradeço demais, porque a gente está falando o valor da amizade e ó, desde Jesus falando para seguir com seus amigos, né? Cuidar dos amigos, nós estamos aqui, cada um cuidando do outro. Então vamos lá, gente. Beijo para vocês todos. Até a terça que vem. Fique com Deus. Fique com Deus. Um beijo.